Estamos aqui com um dos mais polêmicos autores brasileiros, né, no ramo evangélico, Daniel Mastral, é missionário. Paz e graça, Daniel, tudo bem? Graça, tudo bem. O irmão pertence a que denominação? A Igreja Batista Tempo de Restauração, do pastor Ubirajara Crespo. É aqui em São Paulo? É aqui em São Paulo. Qual é o endereço lá, irmão? Fica na Avenida Engenheiro Caetano Álvares. O número eu não me lembro agora porque mudou recentemente de local. Tá, é a Engenheiro Caetano Álvares, é a do Estadão, né? É a do Estadão. Muito bem. O irmão é evangélico desde o berço? Não, me converti com 25 anos de idade. Aí foi uma experiência que é narrada no livro Filho do Fogo. Muito bem. Antes de ser de Jesus, o irmão praticava que tipo de crença? Eu me envolvi com engano, me envolvi com satanismo. Comecei já aos 17 anos de idade a ser aliciado pela alta magia, pelo satanismo. Acabei ingressando oficialmente aos 18 anos e fiquei até os 25 anos ali servindo ao diabo. Que tipo de denominação a gente podia usar? O irmão era um bruxo, um mago? Se é que tem diferença? Eu diria um satanista. Hoje eles se intitulam com um termo, eles usam uma terminologia própria hoje, que eles usam, se autodenominam um grupo chamado Irmandade. Então é diferente das outras seitas, há uma larga diferença em você servir ao diabo e ter aliança com o diabo. Então, digamos, existem muitos que servem ao diabo. Imagina uma empresa cujo presidente da empresa, digamos que o homem seja um pequeno empresário, ele é o presidente da empresa. Abaixo dele, digamos que ele tenha 4 filhos, cada um dos filhos ocupa a diretoria dessa empresa. Então ele tem os diretores, abaixo da diretoria, todo o organograma de uma empresa. Chegamos na base da pirâmide. Pessoas que cuidam da limpeza, da manutenção, da segurança, essas pessoas que estão na base servem ao dono, é o mesmo proprietário, mas não tem aliança com ele. Quem tem aliança são os filhos, que além de serem diretores, têm maior poder hierárquico sobre quem estão abaixo dele, são os filhos do dono. Então eu fiz parte de um grupo que eles se intitulam Irmandade, mas também usam a terminologia Filhos do Fogo. É um grupo, uma organização mundial, tem braços em várias seitas, em vários segmentos da nossa sociedade mundial e tem como objetivo principal, central, preparar o cenário global para a vinda do recebimento do anticristo. Como é que eles fazem isso? Bom, eles vão utilizar vários subterfúgios para isso, existem várias ferramentas para isso. Primeiro, eles vão ter que se preocupar com a igreja, porque a igreja tem um poder dado por Deus de oferecer resistência ao diabo. Interessante que a igreja não tem o poder de fazer com que o inferno deixe de existir. Eu já ouvi falar até que tem uma igreja aí orando e jejuando para o diabo se converter, né? Parece até piada, mas infelizmente... Não, eu ouvi um depoimento aqui no nosso programa, um convidado que disse o seguinte, que ele presenciou numa igreja aqui em São Paulo, um exorcismo, né? Em que o que chamou a atenção dele foi que o demônio estava lá chorando, né? Dizendo para o pastor que estava ministrando o exorcismo, o obreiro lá, que eu tenho saudades do céu, pena que Deus não me recebe mais e volta. Aí o pastor começou a orar, Senhor, vê aí, o demônio está arrependido, aceita ele de volta. Eu já escutei histórias das mais estapafúrdias, né? Então, isso escandaliza o capeta, né? Escandaliza o capeta, claro, deixar o capeta arrepiado ali. Então nós não temos esse poder, mas o poder dado à igreja é de oferecer resistência a Satanás. Para que a igreja possa oferecer resistência, ela precisa, a condição para a resistência é obediência aos preceitos da palavra de Deus. Isso te dá qualificações, capacitação de combater o bom combate e efetivar a verdadeira resistência espiritual contra Satanás. O que eles vão procurar fazer primeiro? Eliminar a força de resistência que é a igreja. Então, para isso, eles vão contaminar a igreja, exatamente como a Bíblia diz, os lobos entrariam no nosso meio, esses lobos entrariam disfarçados de ovelhas, espalhariam em nosso meio doutrina de demônios e fariam até mesmo sinais e prodígios para enganar até, se possível, os eleitos. Então, imagina, a igreja ela é comparada ao corpo. Vamos imaginar o nosso corpo físico aqui. Nosso corpo ele tem um sistema imunológico, ele vai ser responsável pelo sistema de defesa do corpo. Se esse sistema de defesa ele baixa, sua resistência baixa, vai entrar um vírus, uma contaminação. Então esse tipo de contaminação está entrando no corpo de Cristo. E estão havendo erupções dessas manifestações no nosso meio. Nós estamos vendo aí o corpo de Cristo doente, muitas vezes dividido, muitas vezes ensoberbecido, entrando mentira, corrupção. O irmão pode dar, por exemplo, um exemplo concreto de algum tipo de atitude assim, estratégica desse grupo dentro da igreja? A atitude, existem dezenas de métodos, né, para neutralizar a igreja, neutralizar ministérios. Eu vou procurar sumariar e vou me ater ao mais utilizado. Existem várias estratégias para isso, até o mais utilizado. Primeiro, é claro, vai ser envenenar o corpo de Cristo com uma contaminação. Eu vou desmembrar essa contaminação para ficar mais claro. E o pior seria matar o corpo de Cristo, ou seja, matar ministérios. A noiva não vai ser abatida, mas ministérios vão ser destruídos e muitos, infelizmente, vão ser deixados para trás. Então, o que acontece? Imagina que uma caixa de som
som, ela está ali preservada, né? Funciona quando passa corrente elétrica sobre ela. Se você tirar essa caixa de som da eletricidade, da fonte de energia, essa caixa de som, embora tenha aparência de caixa de som, ela não faz mais a função dela, não produz mais som. A igreja, embora a igreja possa ter aparência de igreja, se essa igreja for desplugada do plugue do céu, deixa de fluir sobre ela o Espírito Santo, e aí sim aquele ministério morre. Vai entrar doutrina humana ali, como nós estamos vendo aí uma série de soluções mágicas para resolver problemas. A Bíblia diz que aquele que confessa os pecados e os deixa, alcança misericórdia. E hoje eu tenho ouvido cada vez menos essa frase, de confessar pecado e deixar, de buscar arrependimento, perdão. A gente está tornando soluções mágicas, atalhos. Mas respondendo agora a sua pergunta de forma mais objetiva, a principal estratégia é divisão. Satanás sabe que uma igreja dividida não vai prevalecer. Casa dividida não prevalece. Então, como é que ele vai utilizar a estratégia de divisão? O satanista se infiltra na igreja, vai procurar de forma principal, vai colocar como sua ênfase de objetivo cargos de liderança, mas não uma liderança como sendo um líder da igreja, do ministério. Vai procurar lideranças menores. É mais fácil você enganar um grupo de 8, 10 pessoas que enganar 300, 400. Então, ele se infiltra numa célula, numa reunião de oração, num grupo menor. Ali ele pega a entidade, cada satanista está ligado a algumas entidades. Então, no meu caso, eu tinha um tal do Abraxas lá, que dizia que era o meu guardião, né? Quer dizer, a imagem que eles procuravam passar para mim através do engano. Então, você entra ali, a entidade te aponta quem você pode atacar com feitiço e quem não pode. Então, o feitiço ele vai encontrar, maldição encontra pouso, quando existe um ponto de contato, que é o pecado, a legalidade. O Satanás é um ser legalista, ele precisa de um elo para tocar na sua vida. Ou com a permissão de Deus, que foi o caso de Jó, né? Nesse caso, Satanás é uma ferramenta nas mãos de Deus para dar um polimento, lapidar a sua fé. Tanto é que no final do livro Jó escreve: agora meus olhos te veem, antes eu conheci apenas ouvir falar. E a segunda é a legalidade, é o pecado, a brecha. É isso que nós chamamos a batalha espiritual de brecha, de legalidade. Ele entra ali, lança um feitiço, pode causar uma doença. Satanás pode causar doença, nós vemos isso tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, nós vemos evidências disso, tanto no caso de Jó, todo o estrago que ele fez com a anuência de Deus, quanto no Novo Testamento, Jesus muitas vezes expulsa doenças causadas por demônios, que também não quer dizer que toda doença seja do diabo também, senão a gente cai no outro extremo da questão, né? E pode causar uma doença, a pessoa fica doente por encantamento. Aí o próprio satanista, disfarçado ali, ele vai fazer o quê? Promover sinais e prodígios para caracterizar o engano. E vai fazer disso debaixo de um show pirotécnico. Então ele reúne as pessoas: olha, eu vou orar por você, porque hoje Deus disse que vai te curar. E ora até mesmo em línguas. Em línguas verdadeiras, não. Né? Porque quem fala em línguas é somente quem tem o poder do Espírito Santo. No entanto, no satanismo, eles têm prazer na profanação. Eles adotaram o aramaico como a linguagem universal da alta magia para lançar maldição, conjuro, feitiço, etc. Ele tira a seta que aquela mesma entidade lançou. A pessoa é curada. Aquilo mostra um espanto às pessoas à volta. Então ele começa a promover sinais, dar sinais, fala, por exemplo, para alguém, pega alguém mais frágil do grupo e diz: olha, você lembra aquela briga que teve ontem na sua casa? Olha, o seu marido falou isso para você, o seu pai disse isso para você. O próprio diabo causou a briga. Então ele sabe o que aconteceu no dia anterior. E ele transforma aquilo numa revelação de Deus. Está enganando, está promovendo sinais, prodígios para enganar. E aí aquela pessoa acredita naquele falso profeta. E ele começa a espalhar boatos. Vai dizer: olha, sabe uma coisa? Vou dizer uma coisa para vocês, meus irmãos, um grupo pequeno. Olha, o pastor da nossa igreja, Deus está me revelando agora, o pastor da nossa igreja está adulterando a esposa. O pastor da nossa igreja é satanista. Olha, o nosso líder está desviando o dinheiro da igreja. Mas não contem isso para ninguém, né? Não falem para ninguém, vamos apenas orar. E olha, a língua é uma coisa tão pequenininha, mas dura de dominar, né? E rapidamente isso se alastra. E quando se alastra, promove divisão. A fofoca no coletivo promove divisão. Por isso que Deus abomina quem semeia contenda entre irmãos. E esse termo abominar, se pegar do dicionário, significa repelir com horror. É algo que Deus detesta. E essa contenda no coletivo promove uma divisão. E repare uma coisa, pastor. Quando ocorre rebelião numa igreja, a divisão, quando ela é promovida por rebelião, é uma questão de tempo. Aquele ministério vai brigar entre eles de novo, racha outra vez, briga outra vez, racha. Isso que nós chamamos na batalha hereditária, na batalha espiritual, de maldição hereditária. Aquela coisa vai se perpetuando debaixo de uma legalidade. Só tem uma maneira de reverter: pedir perdão para Deus e humildade, pedir perdão ao homem ali, né? Bom, essa é a tese, na verdade, é o eixo central da sua obra, né? Isso. Por isso até que foi muito interessante a explanação do irmão. Agora, alguns questionamentos. Primeiro, irmão, quando você fala que eles estão preparando a volta do anticristo, certamente eles não dão esse nome nem esse enfoque, né? Como é que eles trabalham os seus seguidores com relação a isso?
Não, eles falam declaradamente, é o anticristo. Eles acreditam, eles vendem uma imagem distorcida, e o poder de persuasão de Satanás, ele é muito grande. Satanás é um ser extremamente inteligente. Muitas vezes nós temos a ideia que Satanás é um leão sem dentes, mas a Bíblia compara ele ao leão. Né? Diz que ele é como o leão, ele não é o leão, né? Mas ele se assemelha ao leão. O leão é um símbolo de poder. Queremos lembrar também que Satanás enganou até mesmo os anjos. Sim. Né? Arrastou a terça parte dos anjos. Então ele tem um poder de engano, de persuasão muito forte. Paulo, quando ele se remete a Satanás, a Bíblia, ele usa a terminologia as astutas ciladas do diabo. Então isso significa que nós estamos lidando com um ser muito inteligente, com um poder de persuasão muito grande, e ele engana os seus seguidores de tal forma que eles acreditam que estão realmente desfrutando do melhor da terra. É aquela tese do filme, quer dizer que Deus é o bandido, o diabo é que é o mocinho, é mais ou menos isso? Exatamente. E eles preparam as pessoas para a vinda do representante de Satanás. O representante de Satanás. Agora, irmão,